Boa noite, Pro. Tudo bem, Nicole? Tô bem, graças a Deus. Então, tá bom, então. Deixa eu procurar aqui, deixa eu ver onde que eu deixei. Gente, quinta-feira que vem é feriado. Vocês vão se livrar de mim. Olha só que maravilha. Eu tô feliz que eu vou me livrar de trabalhar. Nossa, eu também. Que delícia. Na verdade, esse feriado podia ser na sexta, né, gente? Ai, podia, né? Mas não adianta nada, que eu tenho que trabalhar no sábado também. Ah, então, mas tem gente que vai trabalhar normal, né? Por causa do Covid, eles não vão dar nem ponto facultativo no feriado. Não sei se vocês estão sabendo, no dia 3. Ah, meu pai. Sério? Sério, 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 sério. Ah, mas eu não trabalho. É, então, mas tem gente que trabalha por causa do Covid, né? Porque senão provavelmente ia ser feriado e ia ter o recesso ainda na sexta-feira, né? Mas por conta do Covid, dureza. Amores, quero aqui combinar com vocês. Esse bimestre nós teremos prova. Boa noite para quem entrou. Dia 3 a gente não tem aula. Depois a gente tem aula dia 10 e dia 17. Olha só, tá terminando o semestre. Que maravilha! Mas já? Mas já, menina. Vamos ter aula dia 10 e dia 17. E daí, dia 24 é revisão. E dia 1º de julho, é isso? Dia 1º de julho começam as provas. Começa na quinta-feira. Agora vocês vão ter prova, ó só, é uma prova só, não tem atividade, olha que maravilha. Já pensou? Que benção? Então, ó, aula com conteúdo nós vamos ter hoje e depois dia 10 e dia 17. Dia 24 vai ser revisão para a prova e dia 1º já começa as provas, tá? Então, conteúdo hoje, dia 27, dia 3 não teremos aula, dia 10 e dia 17 conteúdo, e dia 24 revisão para a prova, tá? Oi, Alessandre. Quanta gente! Nossa, vou até tirar uma foto para postar, gente. Que isso? Nunca tenho tanto aluno assim. Olha aqui que maravilha. Vou tirar uma assim, ó. Olha aqui todo mundo, bem bonito. Deixa eu tirar o mouse do rostinho do Tarcísio. Aê, 1, 2, 3 e... Ai, meu Deus, apareceu um pedindo para entrar bem na hora. Peraí, gente. Vamos lá, ó o sorriso. Mostra o sorriso. Fala igual o meu filho, mostra os dentes. Olha lá. Isso, agora vamos fazer uma comigo. Vamos ver se eu acerto, que eu vejo o Sancel fazendo, eu fico com vergonha. Deixa eu ver se pega. Ah, não pega, minha luz é ruim. Fica brilhando. Olha, professor, igual uma doida. Não, não dá. Vou postar só vocês, tá bom. Pois eu posto, tá? Então, combinados, vamos ter mais 2 aulas com conteúdo e depois nós vamos para a prova, belezinha? Eu peguei o calendário aqui. Eu acho que sexta-feira vocês vão ter aula, tá? Tem o feriado na quinta, mas até onde eu sei, sinto desanimá-los, mas vocês vão ter aula na sexta-feira. Pelo calendário, né? Pelo calendário não tem recesso, ok? O Sancel também estava avisando os professores hoje, então
Não se animem. Semana passada a gente terminou de falar dos honorários, hoje a gente vai falar de incompatibilidade e impedimento. Não deem risada se eu falar incompatibilidade errado, porque eu tenho dificuldade com essa palavra, é mais uma palavra que eu tenho dificuldade, tá? Quero deixar um recado principalmente para os meus queridos do 10º semestre. É lógico que o primeiro também vai lembrar disso quando tiver lá para fazer a prova da OAB, mas principalmente para o 10º semestre. Muito difícil não ter questão de incompatibilidade e impedimento na prova da OAB, tá? Muito difícil, é um tema que eles tendem a colocar em todas as provas, ou uma questão inteira, ou alguma questão com alguma coisa disso ali dentro da questão, tá? Então, esse tema é um tema recorrente na prova da OAB. Então, o primeiro semestre, quando for estudar para ética, já deixa anotado aí no caderno desse assunto, e o 10º semestre, deem uma atenção especial para esse conteúdo, tá? Porque ele tende a cair praticamente em quase todas as provas. A gente já teve prova de ter até 3 questões sobre isso. E são pouquíssimos artigos, tá? E daí eu vou ensinar vocês ali um jeitinho de vocês gravarem quais são as pessoas incompatíveis e quais são as pessoas impedidas, tá? Então, deem uma atenção especial para isso. Então, vamos lá. Eu estava tentando colocar aqui uma questão para vocês, para treinar, mas depois, no final, se der tempo, eu vou fazer a questão em voz alta, igual eu fiz no outro dia, tá? Deixa eu abrir aqui para ficar maior. Então, vamos lá. Incompatibilidade e impedimento está ali nos artigos 27 a 30 do Estatuto. Então, são pouquíssimos artigos, tá? Para um tema com tanta importância. Primeira coisa, por que a OAB coloca pessoas incompatíveis, né? Aquelas pessoas com OAB, advogados, e impede outras de advogar? Para evitar a capacitação de clientela. Professor, o que é isso? Para não captar clientes, tá? Deixa eu ver aqui que tem alguém pedindo para entrar. Então, a OAB, a ideia dela de fazer essas pessoas incompatíveis e essas pessoas impedidas é para evitar essa captação de cliente. Eu coloquei capacitação, gente, olha só, agora não dá para arrumar, mas é captação, tá? Não é capacitação, não. Agora que eu vi, tá? É captação de clientela. Por quê? Porque normalmente, o que acontece? Por exemplo, aquele juiz, aquele ministro do STF, o Joaquim Barbosa, né? Ele logo que saiu do STF, ele fica ali impedido mais um tempo de advogar. Por quê? Para evitar captação de clientela. Um procurador do município, né? Por exemplo, o prefeito aqui de Maringá. O prefeito aqui de Maringá, ele é advogado. Então, para evitar que ele arrume clientes enquanto ele está advogando, a OAB coloca ou a incompatibilidade ou o impedimento, tá? Que é que a pessoa fica ali proibida de advogar, tá? A gente vai ver que tem uns casos que é permanente e tem outros casos que são provisórios, tá? Então, por que a gente tem incompatibilidade e tem impedimento? Para evitar a captação. Arrumem aí, tá? Não é capacitação. A prof colocou errada. É captação, tá? É para evitar, porque eu acho que a gente não falou disso aqui, né? Sobre, olha, pernilongo. Dessa arrecadação
Ah, não falamos ainda da questão da publicidade. A gente vai falar, acho que na nossa última aula, a gente vai falar da questão da publicidade na advocacia. A advocacia, ela tem regras rígidas para essa questão da publicidade, de angariação de clientes. Professora, eu acho que você só meio que passou por cima, assim, não entrou fundo no tema. Que você falou que não pode distribuir panfleto, o escritório tem que ser... Ah, tá, a gente vai falar disso, a gente tem uma aula, eu peguei aqui, ó, tá na aula 8, é a publicidade na advocacia. A gente não aprofundou, obrigada, minha flor. Então, eu já tinha comentado com vocês. E a incompatibilidade e o impedimento é mais uma das medidas que a OAB tem para evitar essa captação de clientes, ok? Primeira coisa que vocês precisam diferenciar na cabecinha aí de vocês e deixar isso anotado para o resto da vida. Tem alguém com o microfone aberto? Acho que já fecharam, que estava dando eco. Ariadne, fecha aí para a prof, fazendo favor, que acho que está dando eco. Não tem problema, meu amor, não tem problema. Incompatibilidade, anotem aí, ela vai estar ali no artigo 28 do Estatuto. Incompatibilidade é a proibição total, tá? E o impedimento, que está no artigo 30, é a proibição parcial. A gente vai estar vendo cada um desses, tá? Então, deixem isso anotado, tá? Porque depois vocês confundem. É normal confundir, tá? Então, incompatibilidade é a proibição total de advogar. E impedimento é a proibição parcial de advogar. A incompatibilidade está no artigo 28 e o impedimento está no artigo 30, ok? Nós vamos ver quem são essas pessoas incompatíveis e vamos ver quem são essas pessoas impedidas. Belezinha até aqui? Tudo certo? Então, vamos lá. Então, vai estar lá, se vocês pegarem a lei, né? Vai estar lá, assim, das incompatibilidades e impedimento. Artigo 27. A incompatibilidade determina a proibição total e o impedimento, a proibição parcial do exercício da advocacia. O 10º já está craque nisso, mas vou relembrar o primeiro semestre. Primeiro semestre, quando vocês forem fazer a primeira fase da prova da OAB, vocês não vão levar código. Código você só pode levar na segunda fase. Então, por isso que você tem que gravar o que é um e o que é outro. Porque lá na hora não vai ter onde você consultar, tá? Pra vocês terem ideia, agora na pandemia parece que não está podendo nem ir no banheiro durante a prova. É isso, Alexandre? Pelo menos foi o que eu vi de alguns concursos. Professora, eu acredito que não. Porque, assim, ir ao banheiro é necessidade, sabe? Mas o meu filho fez o PAS e não podia. Que, assim, de qualquer forma, durante a pandemia só teve a segunda prova do primeiro exame do ano passado, que foi em dezembro, né? Que ano passado só teve um, né? Que foi em fevereiro e dezembro. Então, quanto ao OAB, eu não sei não. Então, meu filho fez o PAS e não estava podendo. Eles não tinham como esterilizar o banheiro para uma outra pessoa estar utilizando, né? Então, nem no banheiro não está podendo ir. Mas é isso, tá? Então, gravem o que é incompatibilidade e o que é impedimento, para vocês não confundirem. Alguém mandou alguma coisa aqui? Deixa eu ver o que mandaram aqui. No vestibular da UEM de domingo, podia ir sim ao banheiro, ó, a Júlia falando. Então, meu filho, quando ele fez o PAS, não permitiram. O Thiago caiu na UEM também, no PAS. Mas, enfim, né? É que são muitas horas também, né? Ok. Deixa eu aumentar aqui, né, gente, que ninguém merece a letra, nem eu consigo ler. Aqui eu coloquei o artigo 28. O artigo 28 vai estar falando quem são as pessoas incompatíveis, tá?
Então, aqui, ó, essas pessoas aqui, elas não podem advogar mesmo em causa própria, tá? Então, vamos lá. Chefe do Poder Executivo. Quem que é chefe do Poder Executivo? Prefeito, governador e presidente da República, né? Nos 3 níveis que nós temos. Membros da mesa do Poder Legislativo e seus substitutos legais. Gente, então, todos os membros da mesa, da Câmara de Vereadores, da Câmara de Deputados estaduais, da Câmara de Deputados federais, do Senado e seus substitutos legais. Não são todos, tá? Do Poder Legislativo, são os membros da mesa, presidente, secretário, tesoureiro, né? E algum outro ali que tiver, tá? Então, esses membros da mesa do Poder Legislativo e os substitutos legais dele, né? Os vices, também não podem advogar nem em causa própria, ok? Membros de órgãos do Poder Judiciário. Então, se você é funcionário do Poder Judiciário, você também não pode advogar nem em causa própria. Do Ministério Público. Membros do Ministério Público, gente, independente, você não precisa ser promotor, procurador, pode ser, por exemplo, um técnico administrativo, um assistente administrativo, não pode advogar, tá? Dos tribunais e conselhos de conta, qualquer tipo de pessoa. Dos juizados especiais também, não qualquer membro do juizado, tá? Desde o juiz até ali os funcionários do cartório. Da Justiça de Paz, juízes classistas, bem como todos que exerçam função de julgamento em órgão de deliberação coletiva da administração pública direta e indireta. Gente, então é aquele camarada que tem poder de mando, tá? Aquele cara que quando chega para ele um pedido de algum munícipe, de algum contribuinte, se ele exerce função que julga isso, ele também não pode advogar, tá? Ele também não pode advogar. Ocupantes de cargo ou funções de direção em órgãos da administração pública, direta ou indireta, em suas fundações e em suas empresas controladas ou concessionárias de serviço público. Deixa eu só aceitar aqui quem pediu e eu já volto. Então, esses ocupantes de cargo ou função de direção em órgão da administração pública, direta ou indireta, entendeu? Também não pode. E nas fundações e em suas empresas controladas ou concessionárias de serviço público, tá? Então, se você é diretor de uma empresa controlada pela administração pública ou de uma concessionária de serviço público, você também não pode advogar mesmo em causa própria, ok? Ocupantes de cargo ou funções vinculadas, direta ou indiretamente, a qualquer órgão do Poder Judiciário e os que exercem serviços notariais e de registro. Quem trabalha em cartório? Cadê a Bianca? É a Bianca aqui, dessa turma que trabalha no cartório? Também não pode advogar. Nossa, prof, como é que eu vou decorar essa lista? Calma, que a gente não vai ter que decorar essa lista, a gente vai decorar outra e daí a gente vai saber essa, tá? Ocupantes de cargo ou funções vinculadas, direta ou indiretamente, à atividade policial de qualquer natureza, gente. Então, o policial que está na rua, o investigador, quem mais? O delegado... Quem mais que tem na delegacia? O escrivão, tá? Nenhum desses pode advogar. Não pode, ok? Militares de qualquer natureza na ativa.
tá? Na ativa, militares de qualquer natureza na ativa. Ocupantes de cargo ou funções que tenham competência de lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributos e contribuições para fiscais. Isso aqui serve para cargo do município, do estado e da União, tá? Então, se o camarada tiver num cargo ou função que ele tenha competência de lançar, por exemplo, o IPTU, cuidar da arrecadação de alguma coisa, ou fiscalizar algum tributo, ou contribuições para fiscais, ele também não pode advogar nem em causa própria. Ocupantes de funções de direção e gerência em instituições financeiras, inclusive privada, tá? Então, diretor e gerente de banco, mesmo que privado, não pode advogar, ok? Também não pode advogar. Pessoal, eu sei que a lista é grande, são muitas pessoas, tá? Mas, quando a gente for falar ali dos impedidos, a gente vai ver que são menos. Então, a gente acaba decorando aqueles lá, e daí, se cair, a gente vai saber, se ele não tá aqui no impedido, é porque ele tá no incompatível, tá? Que ali é bem menor a lista. Então, essas pessoas aqui não podem advogar nem em causa própria, ok? Professora, a OAB fiscaliza isso? Não, gente, é por meio de denúncia. Eu, por exemplo, conheço gerente de banco que advoga. Infelizmente, é isso que acontece, tá? Conheço policial que advoga, tá? Então, enquanto não tem a denúncia dessas pessoas, a OAB não tem como controlar, tá? Então, é só por meio de denúncia mesmo. Eu já fui, por exemplo, fazer audiência com um vereador aqui em Maringá, um vereador não, ele era deputado estadual, que era membro da mesa do Poder Legislativo Estadual. Eu já fui fazer audiência com ele, entendeu? Então, é aquela coisa, se não denuncia, não tem como a OAB saber, tá? Parágrafo 1º. A incompatibilidade permanece mesmo que o ocupante do cargo ou função deixe de exercê-lo temporariamente. Hoje um aluno ainda me perguntou, professora, e se, por exemplo, sei lá, um procurador, um promotor, um juiz, tirar aí uma licença não remunerada de 2 anos, ele pode advogar durante esse período? Tá aqui a resposta. Não pode. Por quê? Porque ele está deixando de exercer a função dele temporariamente, tá? Então, é temporariamente. Ele tirou férias, ele se afastou para tratar de uma doença. Não pode, tá, gente? Só pode quando for definitivo. Por exemplo, não trabalha mais, né? Foi exonerado, aposentou, alguma coisa nesse sentido, tá? O temporário não pode. Se ele tiver a possibilidade de voltar, não pode, ok? Parágrafo 2º. Não se incluem nas hipóteses do inciso 3º os que não detenham poder de decisão relevante sobre interesses de terceiro, a juízo do conselho competente da OAB, bem como a administração acadêmica diretamente relacionada ao magistério jurídico, tá? Então, ali, esses ocupantes ou de cargos ou funções de direção, né, eles, às vezes, têm ali alguma decisão a respeito de administração acadêmica, de magistério jurídico, ou de algum outro assunto ali que não vai ser de grande importância, tá? Ele está só decidindo alguma coisa ali dentro. Então, a OAB entende que essas pessoas não se encaixam aqui,
tá? Mas se houver denúncia, ele vai ter que comprovar que ele se encaixa aqui nesse parágrafo 2º. Senão, ele vai entrar ali no inciso 3, ok? O ideal é não se arriscar, né? Porque senão ainda é perigoso você ainda perder o emprego e perder a OAB, ok? Aqui, quando fala cargo ou função, gente, função para aquele funcionário estável e tudo mais, né? Por conta de cargos de quadro de cargos e carreiras, mas isso aqui também serve para pessoas de cargo em comissão, tá? Aquele que está ali provisoriamente, né? Que o prefeito colocou, o governador colocou, ou o presidente colocou, tá? Então, quando a gente fala cargo ou função, é nesse sentido. Então, pode ser aquele empregado efetivo, ou pode ser aquele que está naquele momento ali, ok? Beleza até aqui? Então, esses são os incompatíveis. Os impedidos de exercer a advocacia, que está ali no artigo 30. Tá vendo como é bem menor? É mais fácil a gente decorar esses dois, né? Que são os impedidos, e daí o que não for impedido vai ser incompatível. Os servidores da administração direta, indireta e fundacional contra a fazenda pública que os remunere, o qual seja vinculada à entidade empregadora. Então, esse tipo de servidor, ele pode advogar, mas ele não pode advogar contra quem? Contra a fazenda pública que o remunere. Então, se ele é um servidor municipal, ele não pode advogar contra quem? Contra a prefeitura. Se ele é um servidor estadual, ele não pode advogar contra quem? Contra o Estado. Se ele é um servidor federal, ele não pode advogar contra quem? Contra a União, tá? Então, esses servidores aqui, eles ficam impedidos, mas só nesse caso aqui, ok? Inciso 2. Os membros do Poder Legislativo, em seus diferentes níveis, então, municipal, estadual e federal, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais, ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos, tá? Então, o vereador ali, o deputado estadual, federal e o senador, se ele não tiver lá na mesa, ele pode advogar? Pode. Ele não pode só contra essas pessoas jurídicas aqui, tá? Então, contra essas pessoas jurídicas aqui, ele não pode estar advogando, ok? Parágrafo único, que é o que cai de pegadinha para vocês na prova da OAB. Não se incluem nas hipóteses do inciso 1 os docentes dos cursos jurídicos, tá? Então, docente de curso jurídico, se ele for, por exemplo, um professor universitário, ele pode advogar? Pode, tá? Ele é servidor da administração? Ele é servidor da administração. Mas ele pode advogar? Pode advogar, tá? Inclusive contra o ente que o remunera, ok? Isso não, então, os docentes, os professores, não se incluem ali no inciso 1º, tá? Então, eu, por exemplo, se eu fosse professora da UEM, eu poderia advogar contra o Estado, ok? Então, só é a única exceção. Deixa eu ver, eu coloquei mais alguma coisa aqui, deixa eu ver. Ah, tá, esse aqui, o artigo 29, que eu quero falar para vocês. Por óbvio, gente, para eu ser um procurador, um advogado-geral da União, um defensor público, um dirigente de órgão jurídico da administração pública, direta, indireta, fundacional, eu preciso do quê? Eu preciso da minha OAB, por óbvio, né?
para eu advogar, porque aqui é no procurador, advogado, defensor público, é tudo advogado. Para eu advogar, eu preciso de OAB, né? Obrigatoriamente eu preciso da minha OAB. Então, são exclusivamente legitimados para o exercício da atividade do exercício da advocacia vinculada à função que exerçam durante o período de investidura, tá? Enquanto eles estiverem nesse cargo, eles podem advogar, mas só para quem eles estão investidos, tá? Então, o procurador do município, ele pode advogar para o município? Pode, ele, né? É a função dele, ele tem que ter OAB para isso, tá? Então, ele não está nem em função incompatível e não está nem impedido, mas ele tem que fazer isso vinculado à função dele, tá? Então, ele tem que advogar ali para o município, para o estado ou para a União. Então, ele não tem a OAB suspensa. Por quê? Porque ele precisa da OAB para trabalhar, tá? Ele precisa da OAB para entrar no Projude, né? Para fazer ali as denúncias, para acompanhar recebimento de intimação, para poder fazer audiência, né? Então, nesses casos aqui, eles precisam estar com a OAB, ok? Agora eu vou explicar um outro caso. Deixa eu permitir mais uma pessoa aqui. A gente tem 2 tipos de concurso público, tá? A gente tem concurso público para procurador, por exemplo, aqui em Maringá, os advogados, eles são contratados como procuradores, e eu já falei isso aqui para vocês, Sarandi, por exemplo, eles são contratados como advogados. Então, lá, eles têm uma carga horária de 20 horas semanais, e aqui eles têm de 40 horas semanais. Aqui eles recebem por essa dedicação exclusiva, então só podem advogar para o município. Já lá em Sarandi, eles não têm essa dedicação exclusiva, tá? Então, eles podem advogar menos contra o ente que os remunera, tá? Que daí a gente volta aqui no inciso 1, tá? Eles ficam só impedidos de advogar contra o ente que os remunera, ok? Agora, os com cargo de procurador, aí não. Aí ele não pode ter processo por fora, tá? Ele só pode advogar ali para aquele ente público, ok? Deixa eu ver aqui. Acabou. Então, vamos lá. Pessoal, então eu preciso que vocês gravem incompatibilidade, impedimento total, impedimento, proibição parcial. Vou abrir aqui a lei agora para nós. Se tiverem pergunta aí, já pode fazer. Ó, então vai estar aqui, tá? Aqui está falando ali no 28 de quem são os incompatíveis, tá? Quem não pode advogar de jeito nenhum, nem em causa própria. Então, se você assumiu um concurso ou ganhou uma eleição e vai assumir algum desses casos, você tem que cancelar a sua OAB, tá? Você tem que cancelar a sua OAB. De qual que é esse daí? Artigo 28 do quê? É do incompatível. É do incompatível. Ah, tá, mas é de qual lá dos negócios do Código de Ética? Esse, né? Porque eu fico perdidinha sobre qual que é, entendeu? Do estatuto. Do estatuto. Ah, tá. Eu nunca sei quando é do estatuto, quando é do Código de Ética, quando é de um negócio que eu fico perdida. Esse aqui é do estatuto, tá? Então, tá aqui, ó. Esses aí não podem advogar mesmo em causa própria, ok? Artigo 29, os procuradores, defensores, né, que são todos advogados. Esses podem advogar, mas ali só no exercício da advocacia vinculada à função deles,
tá? No período que eles estiverem ali. Então, aconteceu, por exemplo, lá em Sarandi, que um procurador assumiu a procuradoria e ele não era funcionário de carreira de lá. Ou aqui em Maringá isso pode acontecer também. Esse procurador, ele tem que sair obrigatoriamente de todos os processos que correm no nome dele. Ele tem que subestabelecer, né, se não tiver outro advogado ali no processo, para outro colega, tá? Ele não pode ficar com nenhum outro processo. E isso é verificado pelo Tribunal de Contas, tá? O Projudi passa um relatório e isso é verificado, tá? Então, eles não podem ter outros processos correndo no nome deles, ok? Nem em causa própria. São legitimados só para a função dele. A hora que ele sair do cargo, né, ele pode voltar para os processos dele sem problema nenhum, ok? Os impedidos de exercer a advocacia. Então, vai estar ali, ó, servidores da administração e membros do Poder Legislativo, tá? Então, gravem esses dois aqui do artigo 30, que é mais fácil do que você gravar todos os outros, né? Então, esses dois aqui são impedidos. Grava os impedidos. Se aparecer qualquer outra coisa que não for esses dois, aí você já pode pensar, não, ele não é impedido, tá? É incompatibilidade, ok? Então, esses aqui são impedidos. E não inclui aqui os docentes dos cursos jurídicos, tá? Então, os professores das universidades estaduais, federais, dos institutos, Cefetes da vida aí, tudo que for público, tá? Que tiver docente, tem que estar trabalhando como docente, tá, gente? Tem que estar trabalhando como professor. Não adianta o cara ser advogado e estar trabalhando, por exemplo, a UEM mesmo, ela tem advogado ali da UEM, tá? Então, tem procurador, tem concurso para procurador da UEM, tá? Então, ele não é docente, por mais que ele trabalhe numa universidade, ele não é docente, tá? Tem que ser professor de curso jurídico, ok? E aí, gente, vocês estão tão quietinhos? Vamos perguntar. Professora, em relação ao seletivado, também é a mesma coisa? A mesma coisa, a mesma coisa. É cargo ou função. Ali ele não coloca como estatutário ou seletista. E aí, Evibari? Karen, minha Mulher Maravilha! Karen tá quieta hoje, vocês não estão achando? Fala, Cheguei Karen. atrasada. Peguei o vídeo na metade. Então, vamos perguntando, Karen. Não, mas aí vai atrapalhar todo mundo. Não vai atrapalhar ninguém, não. Larissa, quer perguntar alguma coisa? Vitória, Marcos? Não? O Alexandre? Tudo certo? Tão louco, as meninas tão doidas ali, só anotando. Camila, quer perguntar alguma coisa? Não? Gente, então vocês têm que deixar claro isso, tá? A questão do incompatível e do impedimento. Tem que decorar o que ali, basicamente, quem que é proibição total e quem que é proibição parcial, tá? Concurso, por exemplo, para promotor e para juiz, obrigatoriamente, você tem que ter advogado pelo menos 3 anos, tá? Quando você tomar posse do concurso, você tem que cancelar a sua OAB, obrigatoriamente, tá? Em outros casos, você aí pode estar pedindo a suspensão dela, tá? Mas você obrigatoriamente, juiz e promotor, você tem que cancelar, tá? Tem outras profissões também, por exemplo, passou no concurso dono de cartório, que é o sonho de consumo de qualquer pessoa, né? Também tem que cancelar a OAB, tá? Mas é obrigatório advogar por pelo menos 3 anos. Procuradores municipais e estaduais, daí varia muito o edital do concurso. Eu já vi concurso que pedia ali no mínimo 2 anos
de advocacia, já vi concurso que pedia 3 anos de advocacia, tá? Então, tem concurso que vai exigir ali o mínimo. E daí você comprova com uma declaração, pegando em alguma das varas que você tem processo. O cartorário faz uma declaração para você, comprovando quanto tempo que você tem de advocacia. E, normalmente, pelo menos nos concursos de juiz e promotor, quanto mais tempo de advocacia você tiver, mais ponto você consegue. Então, por exemplo, juiz federal, se você tiver até 5 anos de advocacia, você ganha meio ponto. Se você tiver de 5 a 8 anos, você ganha 1 ponto. E se você tiver mais de 8 anos de advocacia, você ganha 1,5 ponto, tá? Então, isso aí também pontua na hora de você estar prestando um concurso público, tá? A questão da advocacia. Então, o ideal é que vocês saiam da faculdade, já passem na OAB e já pede para um amigo ali, coloca um subestabelecimento ali num processo seu, para eu, enquanto eu não pegar nenhum meu, para já ir contando o tempo de advocacia, tá? Porque a maioria desses concursos que você vai trabalhar ou para juiz, promotor ou como advogado, você precisa de tempo de advocacia na data da posse, tá? Não é na data do concurso, é na data da posse, você precisa estar com essa declaração que você já cumpriu esse requisito. Belezinha? Tira uma dúvida minha. Com esse tempo que você tem para alguns concursos, como que é? A gente está fazendo agora, a gente vai, mesmo que daqui 12 anos eu não pretendo prestar um concurso para juiz, mas apareceu essa oportunidade, eu quero, vou prestar. Eu já tenho que pensar isso lá atrás para ir fazendo documentação? Ou não, só quando você for prestar o concurso, quando você for tomar posse no concurso, que você for aprovado e eles chamarem para tomar posse, daí você já tem que, aí você vai preparar essa declaração. Aí você vai lá no cartório onde você sabe que tem um processo teu antigo e pede essa declaração para comprovar ali o mínimo de tempo. Ah, tá. Então não tem quantidade de ações que você entra. Se você não. Se tiver uma só, normalmente quem sai da faculdade com ideia de prestar concurso para juiz, eu tenho um amigo que até passou, e ele tinha, acho que, um processo que era com um amigo dele, e acho que ele pegou mais 1 ou 2 processos, porque ele só estudava. Ele passou aqueles 3 anos, na verdade, só estudando. Ele vendeu uma casa que ele tinha para se sustentar nesse período, porque ele só estudava. A única coisa que eu lembro que ele fazia é que ele fazia sentença para um juiz para ir treinando, né? Porque se caísse no concurso, já para ele ir treinando, mas ele não advogava. Mas ele já tinha lá um processinho com o nome dele correndo. E daí, quando ele assumiu, ele demorou mais de 3 anos para passar, acho que ele demorou 4. E daí, quando ele passou, daí ele comprovou, né, pediu a declaração lá no cartório, comprovou e tomou posse. E tá de juiz hoje em dia. Professora, eu acho que tem um número mínimo, sim, que até uma... O edital que eu peguei de juiz federal, eles não colocam o número mínimo, eles só colocam o tempo. Então, é que assim, eu acho que é uma norma do CNJ. Ah, então, tá. Aí só fala no tempo, mas esse tempo é relativo, acho que são 5 ações anuais, no mínimo. Ah, então é do CNJ, assim, porque o edital do concurso realmente não fala. É que geralmente fala em 3 anos, né? E a maioria são 3 anos, principalmente para Procuradoria Municipal de cidade maior, que senão as cidades menores assim não fala nada. Basta ter OAB que está valendo já. Ali o de Sarandi mesmo. O de Sarandi mesmo ali, eles não exigiam um tempo mínimo. Agora eu tenho uma dúvida, professora. E quanto ao advogado empregado? Porque, por exemplo, lá no escritório, vai o nome dos advogados ou sócio, né, os bambambam,
E a galera que rala lá, que tem um monte de advogado, não vai o nome. Como é que faz? Tem que pedir para constar o nome, Alexandre, no subestabelecimento. Então, eu vou te falar que, assim, isso são papéis, assim, que eu mexo o tempo todo e falar que tirando os sócios, assim, os sócios e mais um que o outro, mas, assim, quem escreve mesmo não está no subestabelecimento, não. Eu sei bem disso. Eu, por exemplo, vocês sabem, eu faço audiência para empresas grandes, né? E, normalmente, as publicações vêm em nome de um advogado só. Por exemplo, da Oi, o escritório que eu presto serviço, é uma advogada que recebe as reclamações trabalhistas, são 3 sócios. A outra que recebe as de vara cível e o outro que recebe do juizado. Cada um é responsável por um setor, tá? Mas, por exemplo, quando eu vou fazer audiência para eles têm que colocar subestabelecimento para mim. E daí meu nome vai constar lá no processo, por óbvio. Mas eu entendo, porque daí, por exemplo, só os sócios que vão fazer a audiência, né? Meu caso é que não tem como, porque eles atendem o estado do Paraná inteiro. Mas tem que colocar, Alexandre, tem que falar com eles e falar, olha, eu preciso que o meu nome conste em pelo menos um processo, porque a minha intenção é prestar um concurso para juiz. Ou, né... Aí eles mandam embora o advogado, você quer seguir isso? Não, eu acho que não. Não, eu acho que não, até porque é bom para um escritório ter um advogado que virou juiz. Eu acho que isso fortalece, né, ali a amizade e tudo mais, né, mas ou você pode distribuir um processo por fora, dependendo ali se o contrato não colocar impedimento para isso, né, você distribui uma ação sua por fora. Mas o edital que eu trabalho, né, com os alunos de primeiro semestre na outra faculdade é o de juiz federal. E nesse edital não consta essas 5 ações, tá? Só consta o tempo de serviço mesmo. Mas se é norma do CNJ, provavelmente eles vão começar a colocar isso no edital também. Não, eu vou tentar achar e depois eu passo na outra semana. Você podia passar no concurso para juiz, né, Alexandre? Eu ia ficar bem contente. Amém. Capacidade, eu tenho certeza absoluta que você tem. Obrigado, professora. Diga, Karen. Tira uma dúvida, na verdade, em questão de curiosidade. Eu faço abertura de conta. E apareceu uma conta que não é conta normal da gente receber, que é uma conta de cartório. E o pessoal de cartório, assim, apesar deles mexerem com documentação, quando eles mandam para o banco, é muito difícil você pedir as coisas, porque eles nunca têm. Como que funciona cartório? Porque, assim, cartório, o que eu sigo de orientação? Cartório, a gente faz abertura de conta com o ofício, que não é uma abertura, não é uma empresa, é algo, assim, híbrido. Não é particular, não é público. Sui generis. E aí, para falar com esse advogado, para explicar o que a gente precisava, a pessoa é bem educada, bem carinhosa, e aí a gente falava, não, a gente precisa do ofício, a gente precisa, na verdade, tem uma outra palavra, não é ofício, é do edital do Diário Oficial. E ele falou, mas eu não tenho isso. E aí a gente ficou um tempão batendo cabeça. Como que funciona essa questão do cartório? Cartório, depois da Constituição de 88, os donos de cartório, eles são concursados públicos, é o concurso que, aliás, dá mais dinheiro, tá? Mais do que juiz, promotor, é por concurso. Quem tá antes de 88 pode ter sido que pegou do pai, da mãe, de algum parente, alguma coisa desse tipo, né? Vinha como delegado, né? Oi? Antigamente vinha como delegado, tá escrito assim, delegado fulano. Isso. Agora, hoje em dia, já não. Hoje em dia é tudo concurso público, tudo do Estado. Então, essas pessoas são ali funcionárias do Estado. Mas lógico, né? O cartório era particular, tipo, eu tenho dinheiro, vou abrir um cartório. Não. Eu tinha envolvimento com o público, mas não sabia que ele era
público. Não, porque o cartorário, ele tem fé pública, né? O que ele fala é verdadeiro, é para você entender como verdadeiro, né? Então, por isso, hoje é por concurso, é o concurso mais difícil que a gente tem, tá? Eu acho que é até mais difícil do que advogado-geral da União. Eu tenho um amigo que é juiz federal e estuda para concurso de cartório. E ele fala assim para mim: quando eu passar, nós vamos ir passear no meu jatinho. Vocês terem ideia como um cartorário ganha bem. Diga, Tarcísio. Ô, professora, a título de curiosidade, o que é o juiz leigo? Juiz leigo é aquele juiz que não é um juiz... eu vou falar togado, daí você vai falar, não sei também o que é togado. Porque, assim, o juiz leigo é o advogado que presta um concurso ali para um juiz de juizado, é só para juizado, só que ele não é aquele juiz de carreira, aquele juiz que prestou o concurso estadual ou federal. Ele vai e presta esse concurso ali no município. Aqui em Maringá, por exemplo, a gente tem 4 cartórios de juizado. E daí, cada cartório, ou o Tribunal de Justiça do Paraná, abre edital para concurso de juiz leigo, tá? Mas esse juiz leigo não é o mesmo que o juiz togado. E todo juizado tem esse juiz togado, tá? Isso aí é esse juiz leigo, é um advogado que pode continuar advogando, só não pode ter causas ali naquele juizado onde ele é juiz leigo. Tem diretor de juizado que não deixa ele advogar em nenhum juizado dali. Agora, já tem outros que deixam, que nem aqui em Maringá. Aqui em Maringá tem uma diretora do juizado que ela não deixa advogar em nenhum dos 4 juizados. Já tem um outro que deixa advogar, mas não deixa advogar só no juizado dele, tá? Então, o juiz leigo é esse aí, é o advogado. Aí, normalmente, uma vez por semana, ele vai lá fazer a audiência no juizado especial, no cível e no criminal. E isso aí também conta ponto para concurso. Então, pelo que eu percebi aqui, professor, esse juiz leigo aí, ele tem uma decisão pautada, claro, na lei. Ele decide, só que o juiz togado tem que homologar aquela decisão dele, obrigatoriamente. Então, no caso, ele não é juiz. Ele é juiz, mas ele é juiz leigo. Ele não é um juiz togado. Porque o juiz togado não pode advogar, entendeu? O concurso é bem mais difícil. Um concurso de um juiz togado são 5 fases, tá? Agora, esse juiz leigo, não. É só uma prova que ele faz. Beleza? Também ganha uma miséria. Ganha uma miséria. Eu quero agora fazer uma pergunta para vocês aqui. Deixei uma pergunta já lá no AVA para vocês, e agora quero fazer outra aqui, ó. Prestem atenção, escutem só a minha voz agora. Fechem os olhos e me escutem. Vou ler aqui. Esse aqui é de um exame da ordem, tá? Caio, professor vinculado à Universidade Federal, ministrando aula no curso de Direito, resolve atuar... Que foi, Tarcísio? Eu falei que pode, professor. Eu falei que... calma, Tarcísio. Então, vou começar de novo. Caio, professor vinculado à Universidade Federal, ministrando aula no curso de Direito, resolve atuar em causa própria, pleiteando benefícios tributários em face da União Federal. Nos termos do estatuto, é correto afirmar que, letra A, o docente em cursos jurídicos não pode exercer advocacia, sendo circunstância de incompatibilidade. Letra B, enquanto durar o exercício do magistério, a inscrição da OAB
permanecerá suspensa. C, é situação peculiar que permite o exercício da advocacia, mesmo sendo contra entidade vinculada. E letra D, a situação caracteriza impedimento, uma vez que há vínculo da universidade com a União Federal. E aí? A Elisa mandou D. Letra C, né? Larissa C. A Karen fez um C de coração. Camila, e aí? A Camila não estava nem ouvindo o que eu estava falando. Peguei ela no pulo, né? A Camila estava só a alma dela. Marcos, e aí, Marcos? Marcos Galvão Leite, o Marcos também, tá só a alma, ó. Eu penso que é a letra C, né, professor? O Marcos não vale, porque ele tem o livro, entendeu? Ele vai colar no livro. Eu pensei... eu já pedi o meu, já. Eu sei, porque por ser professor... Eu penso assim, chutando que é professor, então professor poderia, no caso, não é? Pode. Isso mesmo, vocês estão atentos, tá? Então, vai estar lá no artigo 30, inciso 1, tá? O professor aqui, neste caso, ele pode estar advogando contra o ente que o remunera. Professora, tá? e no caso... Diga. No caso de professor concursado de Fundamental e Médio do Estado. Não, tem que estar dando aula em curso jurídico, tá ali no inciso. Tem que ser curso jurídico. O que é curso jurídico, gente? Direito. Por enquanto, a gente só tem o direito. Se for professor de outra... Não. Pode ser de universidade privada, pode ser de universidade pública, universidade federal, mas tem que ser em curso jurídico, tá? Não pode ser professor de ensino médio, fundamental, ou, por exemplo, dar aula no curso de administração, tá? Tem que ser em curso jurídico. Aí não pode advogar, no caso. Não. Pode, ele pode advogar, ele não pode advogar contra o ente que o remunera. Ah, entendi. Claro, não vou entrar contra o governo. Daí não tem como, né? Tá certo. Por isso. A não ser que for de uma instância... Até isso tem hierarquia. Então, tem, até isso tem hierarquia, gente. Então, é a letra C. Elisa, é a letra C, tá? Não é a D, não. Beleza? Mais algum comentário, alguma pergunta? Diga, Alexandre. Achei aqui a resolução, achei. E aí? É a resolução 75 de 2009 do CNJ. No artigo 59 fala assim, considera-se atividade jurídica para os efeitos do artigo 58, tá? Inciso 1º, aquela exercida com exclusividade por bacharel em direito. Inciso 2º, o efeito exercício de advocacia, inclusive voluntária, mediante a participação anual mínima de 5 atos privativos do advogado. Aí, em causas ou questões distintas. Inciso 3º, o exercício de cargo, emprego ou funções, inclusive de magistério superior, que exige a utilização preponderante de conhecimento jurídico. Aí depois ainda tem assim, o inciso 4º e o 5º, mas eu acho que essa do emprego que eu vou atrás depois, sabe? Só para saber se o advogado empregado estaria nesse emprego ou função. Tem que ver isso. Mas então agora vocês já sabem, quem quiser prestar concurso público, 3 anos e no mínimo 5 ações. Beleza? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Karen? Uma dúvida. Eu acredito que fique a cargo da pessoa. É porque no particular, quando você trabalha num cargo que você estabelece, tipo assim, contadora. Sou contadora, trabalho numa empresa de contabilidade, essa empresa, tem empresas, né, que paga a sua carteirinha porque você é daquela instituição e você faz serviço para eles. No caso do procurador, fica a cargo da União, é o particular?
É o particular. Entendi. Beleza. Podem até fazer um decreto, uma lei, alguma coisa aí para estar pagando a OAB, mas até onde eu sei, cada um é responsável pela sua. Na verdade, é requisito essencial para ele poder se manter no cargo, tá? Ele tá ali com a OAB, tipo, se responder processo disciplinar e tiver a OAB suspensa ou cassada, alguma coisa desse tipo, e for um cargo, por exemplo, de procurador, ele pode passar por processo disciplinar e perder o cargo por conta disso, porque ele não pode mais exercer a função, tá? Professora, esse caso aí do cartório, né? Eu lembro que se falava, não sei, né, no passado, que era de família, né? Isso, passava. Da família. Quem pegava primeiro era indicado por, geralmente, político. Seria esse caso. No Paraná tinha um senhor aí que é ele que comandava aí esse negócio, ele era deputado estadual. Né? Hoje é concurso. Hoje né? é concurso. Chama tabelião, o cara que é o dono, não é dono não, como é que é? Concessão? É tabelião ele? Tabelião, escrivão, normalmente é escrivão, o chefe, né? Que é dono, ele não é dono, né? A gente fala que é dono porque, assim, ele assume ali o cartório e ele fica responsável. Então, o que for recolhido ali de custas dentro do cartório, o que for de parte do município, do estado, da União, ele faz o repasse. O restante é dele. O restante é dele. Esse é o melhor, é o ápice. Esse é o que ganha mais. Se cair no município, né, grande, né? Se não, também não adianta, né? O meu avô, por exemplo, o pai do meu pai, ele tinha um cartório de registro civil. Só que eles passavam fome lá na cidade com o cartório. Pouca gente casa. Na verdade, não era nem só que pouca gente casava, casamento, nascimento e óbito, né? Nascimento, casamento e óbito. Hoje está pior ainda, porque hoje ainda o governo custeia nascimento, né? Ele custeia, então você não tem custa. E daí fica só praticamente óbito e casamento. Bom, interessante, né? Ele não quis ficar, entendeu? Meu pai não quis ficar. Isso foi antes da Constituição de 88. E o meu pai não quis ficar. Ô, professor, tenho só 4 perguntas aqui, rapidinho. Diga, Tarcísio. Não, pode fazer. Não, na realidade é o seguinte, existe idade máxima para o concurso de juiz? Tarcísio, eu não vi isso no edital, mas eu acredito que a partir de uma idade lá, você não passa no teste físico. Porque tem teste físico? Tem teste físico, tem corrida, tem natação, o de delegado, não sei se o de juiz tem aqueles testes de barra, sabe? Por isso que eu falei com o Alexandre Paz, que ele é atleta. Tem teste físico. Quem quiser fazer concurso de juiz também tem a questão da tatuagem, tá? Não sei como é que tá hoje, mas tem estados aí que não aceitavam um juiz tatuado. Esse meu amigo mesmo, que é juiz federal, quando ele fez, era proibido. E daí ele acabou fazendo tatuagem só depois que ele passou no concurso. Tem exame de AIDS, tem que fazer exames de saúde, tem que fazer teste psicotécnico, psicológico, é bem complicado, não é fácil, não. Pra vocês terem ideias, teve um concurso que abriu no Mato Grosso e não teve aprovado. Ninguém conseguiu passar. Misericórdia. Eu já não ia pelo teste. Normalmente, quem começa a prestar, tem intenção, pelo menos as pessoas que eu conheço que estão fazendo concurso para juiz, promotor, delegado, que sabe que tem esses testes físicos, quando começa a prestar esse tipo de concurso, já começa com personal trainer. Diga, Nicole. Professora, delegado também não pode ter tatuagem?
Eu não sei os últimos editais. Na verdade, eu acho que até para juiz e promotor Eu acho que teve. pode sim, delegado. Não, eu acho que teve uma decisão do STF que acabou retirando, mas era proibido para juiz e promotor. Para delegado, não. Juiz e A minha promotor. cunhada assumiu o cargo agora numa cidade de fora, na verdade, não é aqui em Maringá. Não, mas agora nem para juiz e promotor. Teve uma ação que chegou até o STF, mas antes nem juiz e promotor não podia. Soro positivo, né? Aquela pessoa com AIDS, tem um monte de coisa lá que não entra. O problema é que... Desculpa. Eu lembro que saiu para os militares, parece, professor. Estavam impedindo e agora não tem mais impedimento, não, em relação às tatuagens. Diga, Marcos. Não, é que eu tô vendo aí, sei lá, né, sou muito antiquado, os caras que fazem no rosto, né? Não, tudo bem, né? Mas, sei lá. É verdade, Marcos. Já pensou vocês irem fazer a tatuagem e o rapaz é igual aquele rapaz que faleceu, o MC Kevin, que ele tinha várias tatuagens no rosto, né? Tipo, você pode achar bonito, mas às vezes aquilo lá para um juiz, mas também é o que o Marcos falou, às vezes a gente está sendo antiquada, né? Porque o corpo é da pessoa, né? Ela tem direito de fazer o que quiser. Mas a gente tem esse tipo de regra, infelizmente a gente tem. Tá? Pode ser que daí, por exemplo, eles não queiram aprovar ele por conta disso. E eles não têm medo, não, tá? É os desembargadores lá que participam, se ele for fazer a quinta fase lá e ver o cara e não for com a cara dele por conta disso, eles colocam lá. E o cara que se vire para entrar com ação para reverter a decisão deles. Diga, Tarcísio. Vou só pedir aqui para Vossa Excelência, doutor Alexandre, lembrar de cada um dos seus amigos de faculdade, nas discussões. Lembre de mim, Alexandre. E dos professores também, entendeu? Lembra dos professores, por favor. Marca bem meu rosto aqui, ó, para você lembrar depois. Não esquecerei. Meus queridos, então tá bom. Diga, Karen, diga, Mulher Maravilha. É a Camila, é a Camila. Confunda as vozes. Mas obrigada pela Mulher Maravilha. Pode ser que eu esteja sendo um pouco ignorante. Eu não entendi ainda o porquê que em concurso de juiz tem todos esses testes físicos e tudo mais. Tipo, para delegado e para policial, eu até entendo, porque tem que correr atrás de bandido. Eu não vou correr atrás de bandido. Então, assim, para que é que precisa ter esses negócios de teste físico? Tipo, de correr, de nadar, de fazer esse monte de trem. Camila, vou ser bem sincera com você. Até onde eu sei, é para eles aguentarem o tranco ali da carga horária, da questão de trabalho. Mas é igual você fazer um exame laboral para assumir qualquer concurso público, né? Só que ali eles têm teste físico. Não sei o porquê daquilo. Você sabe, Alexandre, já leu alguma coisa a respeito? A gente acha que nunca questiona isso. Professor, é que assim, exame físico mesmo, assim, de teste, corridas, flexões, natação, para as carreiras policiais. Para magistrado, advocacia pública em geral, são testes laborais, só para ver o condicionamento físico, sei lá, se a pessoa não tem, sei lá, doença, sabe? Mas se não, assim, o físico mesmo, assim, de provas físicas, são para as carreiras policiais que tem. Mas o juiz federal faz, que está no edital. Eu tenho um amigo mesmo que ele fez corrida, fez o teste de corrida, no dele era teste de corrida, para juiz federal. E o edital que eu tenho está ali também. Os dos policiais é mais até, tá? Mas o porquê, Camila, não sei te dizer por que eles colocam. Não sei se querem avaliar alguma coisa ali, ou se é uma corrida pequena, né? Para ver o físico da pessoa, se ela não tem nenhum problema de saúde. Eu tenho um amigo, colega policial, professor, que ele tá buchudo, né? Depois de não sei quantos anos de... Eu falei, meu amigo, tu com esse bucho aí, como é que tu vai correr atrás dos outros? Ele falou, não, primeiro eu atiro na perna. Mas depois que passou, não tem problema, né, gente? Tá dentro, ainda mais depois que já passou pelo estágio probatório.
Aí que tinha que refazer. Ia refazer, sei lá, periódico, porque você vê eles estão tudo buchudinho, precisar correr. Mas essas profissões é interessante, porque eu tenho um tio que aposentou e nunca deu um tiro. Era policial civil. Eu não entendo, cara. E tem outros que, Deus, eu não entendo. Acho que no dia a dia que vai acontecendo, né? Ainda bem, né? Meus amores. A primeira semana vai ser atirando para cima. Deus me livre, Tarcísio, que isso? Devia ter nem revólver, Deus me livre. Devia nem ter que fabricar esse treco. Vou nem passar perto do Tarcísio. Pode sair, professora? Vai ouvindo, Alexandre, ó, o que o coleguinha tá falando. Só brincando, viu, doutor Alexandre? Por favor. Pessoal, então vamos encerrar aqui hoje. Tá, obrigado. Tchau, gente. Ó, quinta-feira que vem não temos aula, tá? Que é feriado. Então, a gente volta só no dia 10 de junho, ok? Se cuidem, por favor. Quem puder ficar em casa, fique em casa, que as UTIs estão lotadas. Meu marido hoje foi ali no Covid do HU, que ele trabalha lá. O negócio tá tenso. Então, quem puder ficar em casa, fique em casa, tá bom? Um bom final de semana, um bom feriado para vocês. Até dia 10, tá bom? Um beijo, tchau, tchau, até mais. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau, professora. Tchau, meu amor. Boa noite, professora. Não esquece de colocar essas questões aí na nossa prova, hein? Tá bom, então. Boa noite.